Me ouvem bem? Se tem alguém aí, dá um retorno do som, por favor. Eu estou fazendo sem fone de ouvido e eu queria saber se está dando para ouvir bem. Boa noite. A gente vai levar um papo, né? Aqui, fazer uma conversa. A ideia é eu falar um tanto e depois eu gostaria de tentar responder algumas perguntas. Boa noite, está me ouvindo bem? Para ler as pessoas eu vou precisar disso aqui. A Yumi Takaro. Oi, Ayumi. Obrigado pelo retorno, tá? Valeu. A gente vai dando aquele tempinho, né? Para as pessoas irem chegando. Vou me apresentando enquanto isso. Meu nome é Fábio Veronese. Eu sou psicoterapeuta, né? Psicólogo. Com formação em terapias haitianas a princípio, né? As chamadas haitianas. Eu acho que esse negócio de ser ano, né? Eu não gosto de ser ano nada, né? Nem haitiano, nem freudiano, nem lacaniano. Mas são essas minhas influências, né? O Reich, depois o Freud e o Lacan, né? Dentro da psicanálise. E a gente vai procurar falar um pouco... Salve, salve. A gente vai procurar falar um pouco sobre essa encrenca, né? Que é, muitas vezes, né? Essa encrenca e esse prazer, claro, que são as relações de casal, que é viver em casal, né? Só que muitas vezes o casal entra em crise, né? A gente vai... E é claro, né? Geralmente as pessoas que procuram um terapeuta, um psicoterapeuta, começam pela crise, né? Depois, poucas pessoas dizem, olha, tá tudo bem, eu vim fazer terapia, né? Então a gente acaba... Boa noite, Xará. Então a gente acaba ouvindo e entendendo bastante de crise, né? E as coisas que estão referidas às crises. Eu estou enrolando ainda, tá? Estou enrolando um pouco para as pessoas irem entrando, as pessoas chegando. Então tá, que mais? Que mais se diz nessa introdução, né? Então, a princípio eu fiz formações em terapias haitianas, grounding, somaterapia, né, massoterapia bioenergética. Depois eu fui fazer faculdade de psicologia. Porque antes eu era engenheiro, né, eu mudei de carreira. Com 32 anos eu fiz assim na vida, né. Depois fui fazer psicologia aqui na UFSC. E aí entrei em contato mais com Freud e Lacan, né? E eu tenho um entendimento de uma coisa que une os três, que está dentro da psicanálise, né? A psicanálise é algo muito interessante. Eu não sou psicanalista, eu acho que assim, a pessoa quando se diz psicanalista, ela precisa ter feito o curso, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, outras escolas de psicanálise, mas eu fiz especialização em psicanálise lacaniana no fim do curso da UFSC. E depois sou autodidata, né, Então as coisas que eu vou falar, eu estou tirando dessas fontes, né. Eu acho que tá legal, né, vamos começar. Bem, então assim, o que é uma relação de casal, né? O que é... a relação é uma coisa que se estabelece, né? Estabelecemos uma... Mas o que é? O que se estabelece, né? Se estabelece uma prática. Um conjunto de comportamentos, né? Que a gente troca junto, né? Então, assim, quando a gente falar de relação... E assim... Tá, eu vou fazer um parênteses. A gente vai falar bastante de relação de casal, que é, vamos dizer assim, o par mais famoso, né? Mas tudo que a gente falar aqui vai servir para todo tipo de pareamento, tá? Amigos também, amigas também, né? Todo tipo de pareamento, nesse tipo de relação, que a gente escolhe, tá? Porque as relações parentais a gente não escolhe. Salvo o que dizem alguns espíritas, né, que a gente escolhe pai, mas mesmo assim, né, a gente não calcula muito bem tudo que vai acontecer, né? Então, pai e mãe, a gente se adapta para sobreviver, né? Esse é um tipo de relação. E a gente vai falar das crises nesse outro tipo de relação, que são as relações de casal e as relações de amigo, em que a relação pode acabar.
né? Em que, e por essa característica, eu tenho mais poder de transformação de mim mesmo e do outro, né? Então a gente vai estar falando de relação de casal, mas um amigo forma um casal de amigos, né? Também forma um par. Bem, então dentro dessa prática, né, que a gente começa a estabelecer, em dado momento vão vir os tais dos fantasmas, né, do Freud, né? Assim, do Lacan, quer dizer, desculpa, o fantasma do Lacan, né? Ou numa metáfora mais, numa imagem mais freudiana, em algum momento a gente vai montar o palco, né, com essas relações atuais, essas relações de amor atual, né? A gente vai montar o palco para encenar a nossa cena que a gente está precisando rever de alguma coisa dessas relações do passado, dos primeiros amores, né, que são os primeiros namoros, que são parentais, né? A gente vai recriar essa cena com o outro. Muitas vezes a gente percebe mecanismos que já dizem assim, olha, esse cara ou essa moça ou esse cara que eu vou ficar com ele porque ele vai me ajudar a recriar essa cena anterior. Às vezes as pessoas dizem assim que há uma tendência da mulher casar com um cara, falando de hétero, né? Mas poderia ser homossexual também, né? Falando de heterossexuais, eu vou fazer, mas poderia ser homossexual também. Então, assim, a moça tem a tendência de escolher um cara parecido com o pai dela. O cara tem uma tendência de escolher uma mulher parecida com a mãe, né? Ou muitas vezes a gente percebe um padrão que se repete nas relações que eu escolho, que acabam acontecendo na minha vida. Eu fico meio na dúvida se sou eu que escolho, se isso é obra do destino, né? Se isso acontece dessa forma, mas muitas vezes, quando eu paro para pensar, né? Puxa, aquela pessoa que me tratava bem, que gostava muito de mim, eu não sei por que eu não gostei dela, sei lá, né? Atualmente eu reclamo de falta de carinho e de atenção, mas as pessoas que são muito atenciosas comigo, um dia eu faço o link. Eu vou ficar justo com quem não me dá atenção. Apesar de eu estar reclamando disso, né? Um tanto vem da pessoa, um tanto eu já escolho, e depois que eu escolho essa pessoa, tem um mecanismo nosso que é assim, ele edita a realidade. Talvez a realidade mesmo, né, seja uma coisa da qual nenhum de nós tem acesso. É interessante, assim, né? A gente tem nossos canais de percepção, né? A gente capta a realidade, né? Enxerga, ouve, cheira, mas a gente já sabe que as luzes que a gente enxerga é uma fraçãozinha assim, né, de tudo que tem. Os sons que a gente ouve é uma fraçãozinha assim. Os cheiros que a gente cheira, cachorro cheira 3.000 vezes mais, né? Vai lá, muito mais que a gente, né? Então, que realidade? Né? A gente edita essa realidade também, tem uma parte da psicologia, que é a psicologia da Gestalt. É muito interessante, que não tem a ver exatamente com Gestalt terapia, mas umas pesquisas que foram feitas no início do século passado, de como a gente percebe. Dessa psicologia da Gestalt vem aquela história de figura e fundo, né? Sabe aquela coisa, são dois rostos ou é um vaso? Né? Essa é do pessoal da Gestalt, eles trabalham com isso, né? Bem, eles perceberam, e isso é uma coisa fácil de constatar, que o nosso cérebro pega o que o nosso olho enxerga, o nosso cérebro, antes da gente dizer, o que eu estou enxergando é isso, passa por um processo onde o nosso cérebro, ele cobre coisas que a gente não está enxergando. Ele define o que a gente não viu exatamente, ele busca memórias anteriores e coloca para a gente. Para começar, tem 2 pontos cegos, né, no nosso olho, o tempo inteiro, assim, em cada um desses olhares. E qualquer pessoa pode fazer uma experiência muito interessante, que é você pegar, fazer um ponto, fazer isso aqui, né? Deixa eu ver se ficou legal. E aí tampa um olho e olha para esse ponto
que está pintado e começa a aproximar a folha para frente e para trás. Tem uma hora que ele vai sumir. Porque nossos olhos são vários neurônios, né, que captam. Cada um desses sai um fiozinho, como se fossem câmeras iguais a essa aqui, só que tem centenas, né, milhares aqui dentro do olho. E vão saindo os fiozinhos e tem um lugar onde que todos esses fiozinhos se reúnem e criam o cabo óptico, que vai lá para o cérebro levar a informação. Nesse lugar é impossível ter câmerazinha. Entende? Então a gente tem uma coisa redonda assim, né, que capta a realidade e todas essas... Então a gente veria sempre um buraco. O tempo todo o nosso cérebro compensa isso. Ele pegou já a informação que tem do lado e trabalha muito rápido. Então, a realidade mesmo, isso só pegando um exemplo, a realidade mesmo é uma coisa que ninguém tem acesso. O Lacan até trabalha com um conceito que é assim, tem a realidade e tem o real. Cada um cria o seu real, a partir desse extrato que faz da realidade. Então, na relação com o outro, né, com o casal, eu pego de tudo que a pessoa faz, eu vou pegar algumas coisas, vou diminuir, vou achar normal, até vou estar ali presente, mas... E algumas outras coisas eu vou acentuar. Né? É como se fosse um texto, em alguns outros lugares eu passo um amarelinho no texto. Né? Se a vida fosse um texto, eu dou uma... E ali eu edito essa realidade. E com esse mecanismo, veja, não é que a pessoa não faça aquilo referente ao drama que eu estou vivendo, né? Na relação de casal, nas crises de casal. Não é que ele não fale comigo dessa forma, ele fala com você dessa forma e às vezes te desrespeita. Não é que ela me dá uma bronca como se fosse... Porque geralmente as mulheres organizam mais as casas, né? E os homens mesmo ficam a devendo, deixam, né, a desejar nesse sentido. E a mulher também, algumas, não todas, sem generalizar, tá? Claro. E eu já vi esses papéis que eu estou tratando, eu já vi trocados muitas vezes em vários casais. O homem ser esse que mais organiza a casa, a vida, o cotidiano, né, as coisas. E a outra pessoa mais... Mas geralmente, tá? São mais mulheres. E ele... Isso é muito comum, né? E a pessoa que organiza mais também cria um nível de exigência, né? Que bota o outro para acelerar e o outro de vez em quando toma a bronca. Né? E essa bronca é muito parecida com broncas anteriores, etc, etc. Então, por que o mecanismo psicológico da gente, por que ele recria essas cenas? Né? Assim, o Freud vai falar uma coisa assim, que o inconsciente é um lugar sem tempo. Então a gente às vezes está sentindo, nas relações de casal, está sentindo oprimido, vai. Ou sente uma raiva absurda, ou sente que a pessoa não me reconhece, né? Eu faço e não reconhece. Ou sente que a pessoa está sempre insatisfeita, ou sente que precisa salvar a pessoa. Né? Essas coisas a gente vai sentir na relação de casal. Né? Dá licença que eu vou tomar um vinho agora, porque é fim de expediente, né? Que eu trabalhei o dia inteiro. Então, essas coisas vão vir, por que elas vão vir? Né? Qual o sentido disso? Muitas pessoas acham, quando percebem essa coisa que se repete nas relações que a gente estabelece, ou mesmo nas brigas de um casal, né? Ou que se repete nas diferentes pessoas com que eu me relaciono na minha vida. Quando as pessoas percebem e é uma inteligência perceber isso, eu acho que é um dos primeiros passos na terapia de qualquer pessoa, é perceber esse padrão. Em dado momento as pessoas percebem, né? Eu já vi gente dizendo assim, tem o dedo sujo, né? Porque escolhe sempre o mesmo, né? Tem uma coisa... Quando a pessoa percebe esse padrão, ela pode cair no erro de achar que é tipo a sina da minha vida. Né? Que isso é para acontecer. Né? Ou que isso é uma coisa
que eu sou culpado, né? Alguma coisa por aí. Veja, não. A gente vai trabalhar com a ideia, aqui nas nossas conversas, que isso é uma inteligência que está repetindo esse padrão porque quer sair dele. Entende? É um padrão comportamental nessa situação que se remonta nas relações de casal, que me faz sentir novamente um sentimento antigo que vem lá das relações parentais. Então é um ressentimento, né? Com esse objeto de amor atual. Esse mecanismo recria isso porque as soluções, as novas soluções que eu ainda não conheço para sair desse lugar, elas só vão acontecer a quente. Perceba, eu preciso reaquecer, eu preciso estar vivendo no aqui e agora, realmente, né? Essa coisa do real, que a gente falou agora há pouco. Eu estou vivendo realmente essa situação, ela me traz essa emoção, e o mecanismo psicológico monta esse lugar, e nessa hora é o tal do se vira nos 30. Tá, pá. Tais no mesmo lugar. Aquele lugar que você já sentiu várias vezes, sentiu na tua infância, e sentiu em outras relações, e você tá nesse lugar. Te soltaram nesse lugar. Se vira nos 30. Bola um comportamento novo. Só assim. Terapia não tem teoria para estudar. Às vezes as pessoas estão fazendo terapia, pô, me indica uns livros, porque começa... Terapia é um mergulho em ti mesmo, na tua história, estudar a tua história de vida, mas não para buscar bodes expiatórios. Porque toda terapia tem um pouco de antropologia. Antropologia estuda as civilizações humanas, né? Quem faz esse link legal entre psicologia e sociologia é o Reich. Eu curto muito, Wilhelm Reich, né? Ele é meio radical, ele precisa ser arredondado, ele é muito... mas é legal ler e depois arrumar, né? Assim, é que nem Nietzsche, né? Nunca vai ler Nietzsche deprimido, né? Não, você tá deprimido, não vai ler Nietzsche, cara. Então, se você já tá meio radical, não vai ler Reich. Mas o Reich, ele faz essa conexão. E há alguma coisa, vamos dizer assim, é uma forma de pensar. Quando você vai pensar na tua criação, como é que foi a tua história de vida, porque veja, a gente se adapta ao meio ambiente, né? O meio ambiente onde a gente cresce, né? Onde a gente se cria, ele vai estar... O que define esse meio ambiente? É muito forte, como influenciador desse meio ambiente, a personalidade dos nossos pais ou de quem estiver criando a gente, tá? Se tiver irmãos na história, se tiver avós, se tiver tias, e depois professores, e depois a sociedade como um todo, né? Essa esfera vai abrindo em vários aspectos. Mas, veja, a influência da mãe e do pai nesta ordem, né? E depois a coisa, com a permanência do pai, a coisa vai ficando mais é mãe e pai. É claro que a relação com a mãe se inicia antes, né? Se inicia bem antes, se inicia 9 meses antes, quer dizer... O pai pode ir participando, né, de vez em quando, mas essa vivência cotidiana de ouvir coração e tudo mais, com a mãe é algo, né? E todas as nossas separações, né, e o tema das nossas falas aqui, a gente vai fazer uma série de falas com esse tema, porque esse tema não se esgota numa fala só, né? Quem já teve crise de casal sabe, né? Tem coisa aí, né? Tem coisa. A gente não tem a pretensão de esgotar isso numa fala só. Então a gente vai soltando links aqui e ali, né? Então a ideia, veja, junção e separação, né? Essa coisa do tema é o respirar do casal. Junção e separação. Isso aqui é uma delícia, né, cara? Isso aqui é uma delícia, ó. Quem já experimentou isso aqui? Isso aqui é uma delícia. 2 em 1. Né? 2 em 1. Quando um casal vai para uma sintonia, passa um dia junto, passeia junto, transa de noite, dorme junto, acorda de manhã, toma aquele café da manhã junto, as coisas que tem na mesa são compartilhadas, os assuntos encaixam, né? A gente admira paisagens juntos. Que coisa boa, né? Quem já experimentou sabe. É ou não é? Só que isso aqui é temporário. Não tem como segurar isso aqui. Assim, já tá dando agonia. Só de ver, né? Caramba, já começa a dar uma agonia, né?
Olha que cena. Veja. E, por uma série de motivos, a gente precisa sair daqui. A separação se faz necessária constantemente. Porque, veja, isso aqui é momentâneo. Daqui a pouco, um detalhe, uma coisa que a pessoa disse, que o assunto não combinou, que não quis tomar café junto com o outro, porque não estou com fome agora, que eu vou viver uma pequena separação. E eu vou sentir solidão. Eu vou me sentir só, né? Aquela coisa, aquela brincadeira legal. A partir do só, solidão ou solitude, né? Um monte de gente já conhece esses termos, é muito interessante para explicar alguma coisa referente à relação comigo mesmo. O ser humano, ele estabelece relação com tudo. Ser humano é ser em relação. Quando a gente fala ser humano, a gente está falando de um ser em relação. O humano só se estabelece em relação. Desde o princípio. Veja, se nasce um bebê com DNA humano e ele não convive com humanos, ele não se torna humano. Ele tem potencial para ser humano, mas não se torna humano. Eu escrevi um livro aí, depois eu vou comentar sobre ele, né, algumas vezes, e eu tenho textos em PDF, porque esse livro é muito grande, ele é todo de tratados. Eu dividi esses tratados e tenho textos em PDF, ou eles também estão na Amazon. E assim eu posso disponibilizar coisas que eu estou falando aqui, para quem quiser saber mais. O humano, veja, tem casos, de vários casos, onde isso está comprovado. Infelizmente, a gente precisa de, né, essa coisa meio científica, e existe. Na área da psicologia, a psicologia também é ciência, a psicanálise também é ciência. Existem vários casos de humanos que foram criados por animais e humanos que foram criados em condições, sei lá, uma menina na Rússia que foi criada junto com os cachorros. O pai e a mãe deixaram ela junto com os cachorros. E sobrevive e tal, mas não anda e não fala. E quem não fala não é humano, não compartilha dessa coisa que nós estamos fazendo agora. Entende? A humanidade, nós estamos trocando através disso significados, significantes, e a gente cria história e tudo mais. O falar é a brincadeira, significados, significantes. É o que é humano, né? Que é arte. Então, se não fala, e outra coisa que define o humano é o mais bípede de todos, né? Essa coisa que consegue ter esse cabeção, esse monte de cérebro, essa coisa toda, porque equilibra na parte mais alta do corpo. A gente é o ser mais vertical fora do mar, né? Pisando na terra. E a gente é o ser que gasta menos energia caminhando sobre a terra. Isso em cima de uma bicicleta, nós somos a máquina mais perfeita, com maior rendimento que existe em termos de energia que vira movimento. Milhões de vezes maior rendimento que um carro, né? Um carro carregando uma pessoa, 90% da gasolina que ele gasta é para carregar a si mesmo, né? Então, o ser humano que não fala, né? E tá assim, claro, o mundo participa, cuidado, né? O mundo participa, né? E a gente significa, né? Não é só a fala, né? A gente significa tudo. Então, para nós, veja, se relacionar é fundamental. Entende? É fundamental. E a gente vai num processo, veja que é nesse lugar que a nossa vida começa. A gente faz com a mãe um 2 em 1. E ali a gente está num lugar de dependência máxima, mas autonomia zero. Mas pode viver uma coisa nirvânica, né? Que é essa coisa do útero. Que muitas vezes depois a gente vai para esse lugar. Mas veja esse lugar. Eu recebo tudo do outro. Tá? O outro me dá tudo. Existe esse outro que me supre. Mas a minha autonomia é zero. Eu não posso sair dali, né? Eu não tenho como sobreviver fora daquilo. Nem pensar. Né? Eu não posso nem esticar o braço direito. Eu estou num lugar totalmente fechado. A partir da primeira grande separação, da primeira grande partida, que chama parto, né? O parto é a primeira partida, eu sofro pra caramba, né? Eu quase morro, meu coração vai a milhão, sou todo espremido ali dentro, meus ossinhos, né? A gente tem mais ossinhos, a gente encaixa tudo, sofre, pensa que vai morrer e nasce.
né? E respira pela primeira vez, e isso inaugura um pulmão, e vê um pulmão virgem, né? Um monte de luzes e um monte de sons. Então, é frustrante, né? É quase morrer. Mas é interessante pensar que muitas vezes eu uso esse momento para dizer, veja, o ser humano suporta a frustração. Nós suportamos frustração. Ei, garoto mimado, ei, garota mimada, que existe em cada um de nós, você suporta a frustração. Veja, muitas vezes a criação que a gente recebe vai no sentido assim de procurar fazer pela gente. Muitos pais procuram fazer pelos filhos e não dão a oportunidade do filho já ou da filha já ir retribuindo assim que pode, porque o filho está no lugar que recebe, né? Não chega a ser o útero que recebe até oxigênio, mas recebe e ele quer devolver um pouco, né? Então bote a criança dignifica a criança, carregar as compras do supermercado se ela pode, já tem uma alturinha, ajudar guardar as coisas no lugar, tirar a mesa, depois quando pode lavar uma louça, quando pode ajudar numa coisa, isso dignifica a criança. Botar para fazer, ela faz parte da casa. Não trabalhar com isso, eu faço tudo por você, e você ainda quer mais, ou eu faço tudo por você, e você ainda reclama. Você não precisa fazer nada, você só precisa estudar. Entende? Aí o que vai entrar? Você não precisa fazer nada. Eu faço tudo por você, então você não precisa fazer nada. Essa condição uterina, né? Que muitas vezes os pais seguram, porque é um lugar de muita importância. A mãe e o pai, e quem é mãe e quem é pai, vai saber isso que eu digo. Eu não sei até onde a gente também tem consciência disso, tá? Não vai saber exatamente. A gente está falando de coisas que a gente sabe e não sabe e tal. Mas tem um lugar de importância na vida de uma outra pessoa que, olha, acho que um popstar de rock em cima do palco do Rock in Rio, assim, talvez, assim, que é essa coisa, né, que recebe. É isso que muitas vezes o ser humano está atrás, né? Quem sabe não é disso que eu estou atrás agora falando aqui, né? Entende essa coisa da atenção que vocês estão me dando, por exemplo, para ouvir minhas besteiras? A mãe e o pai recebem isso da criança, esse olhar. Assim, se a gente muda de cômodo, a criança chora, né? Deixa a criança na porta da escola, né? Depois que liga, e ela ficou bem, né? Aí depois a criança, depois de 2 minutos, já está brincando, já está feliz. Mas para a mãe, para o pai, né? Então, às vezes é difícil largar esse lugar. Mas eu vou falar com todas as letras. Uma boa criação, uma criação em que você está pensando no filho, não no teu ego. Uma boa criação, ela é aquela na qual, ao final, você tem um ser autônomo. Veja, é isso que eu estou falando. É um processo de autonomia. A primeira grande separação é o parto. Porque aí eu passo por esse sofrimento, né, retomando essa coisa das separações na nossa vida. E, por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando de separação de casal. Acontece uma coisa psicológica muito interessante, que a cada separação, seja grande ou pequena, eu estava dando exemplo de pequenas separações, né? Quando o assunto não combina, quando um quer ir na pizzaria, outro quer ir na churrascaria, sei lá. Entende? Um quer ir na praia, outro quer fazer... E vamos se separar, se encontrar depois, né? Quando ela saiu com as amigas, ou ele saiu com os amigos, e vai lá, né? Separações necessárias, né? Porque cada relação na nossa vida é uma vitamina. Eu uso muito essa imagem, né? A psicologia, imagens, ditos populares, eu acho que é o que mais explica a psicologia. A psicologia, quanto mais arte estiver envolvida, porque melhor, né? Porque o inconsciente ele se manifesta, né? O psicológico se manifesta de forma metafórica, artística. Se a gente quiser entender os comportamentos, isso que os psiquiatras chamam de doença, né? Não tem nada de doença, é uma inteligência com I maiúsculo. É uma inteligência que a gente tem que correr atrás, apesar de ser nossa. A gente entender que sempre há um mistério sobre a gente mesmo, né? Essa coisa da percepção que eu falei agora há pouco, não perceber a realidade em volta, também a gente não se percebe totalmente. Isso não é um defeito.
né? Se fosse para estar nesse lugar, eu nem nascia, né? Olha, se fosse para você perceber tudo em ti, você já ficava lá em cima, você não nascia, você ficava lá em cima só abençoando a galera, né? Mandando energia positiva pro mundo. Porque se a gente nasce, se a gente tá nessa, né, que tá nesse inconsciência, claro. Eu acho que esse é o primeiro passo para começar a tomar consciência, né? Então, nessa sequência de separações, veja, ainda tratando sobre o parto, né? Quando eu tenho uma briga de casal, todas as separações da minha vida vão estar atuando naquele aqui agora. Se eu quiser entender muita coisa tem a ver com a pessoa com quem eu estou lidando, com a situação, e eu tenho respostas novas para dar para ela, né? Mas muita coisa tem a ver com isso que eu mesmo recriei nesse momento. E quando perceber isso, não se sentir culpado, né? Perceber, opa, por que eu estou remontando essa história? E se buscar na sua história de vida, vai achar respostas, mas não do porquê. Sabe? Botar pai e mãe como bode expiatório é parar a terapia. E não é porque tem que ser bonzinho com pai e mãe, não é. É porque se você for entender enquanto prática, enquanto ciência, botar a culpa no pai e na mãe é travar um movimento de transformação. Porque criou um porquê, entende? E não é, né? É entender que os pais fizeram o que deu. É a gente conseguir derrubar os pais desse lugar, né? Que a gente viu o quê? Quem que são os pais? Que são gigantes, que sabem de tudo, que sabem como o mundo funciona. E é claro, eles nasceram bem primeiro que a gente, né? Se eles dizem vai chover, né? Aí daqui a pouco chove. Pô, minha mãe e meu pai sabem como é que funciona o mundo. Se meu pai e minha mãe dizem, olha, o semáforo vai ficar vermelho, os carros vão parar, a gente atravessa. Aí o semáforo fica vermelho, o carro para. Ih, caramba, meu pai e minha mãe coordenam o trânsito, né? Se eu tô doente, né? Eu não sei o que é. Nunca, sou criança, nunca fiquei doente. Filho, você tá com febre. Ai, meu Deus, preciso te levar no médico, preciso te dar um remédio. Aí é mesmo, eu tô com febre. Meu pai e minha mãe sabem de mim mais do que eu. Entende? Meu pai e minha mãe sabem de mim mais do que eu. É assim que a coisa começa. E eu não posso tirar eles desse lugar. Eu não posso tirar. Na infância, eu não posso tirar a pessoa desse lugar. É questão de sobrevivência. Porque enquanto essa pessoa que eu construo, parte é realidade, claro, ela sabe mais do que eu, e parte dela tá procurando o meu melhor, quer que eu sobreviva, sou filho dela, né? Sou filho dessa pessoa. Eu tenho uma questão até egóica dessa pessoa comigo. Eu sou o legado, né? Eu sou a hereditariedade, o DNA e minha cultura que está indo para frente, né? Ele tem essa coisa com a gente, né? Eu tenho vinho e tenho água, né? Por enquanto só tomei vinho. Mas algo já nessa tenridade percebe que nem sempre essa pessoa acerta exatamente sobre mim. Algumas afirmações que essa pessoa faz, e conforme eu vou crescendo, eu vou percebendo que algumas afirmações que essa pessoa faz sobre mim não condizem exatamente com o que eu sou. Eu tenho uma outra opinião sobre mim. Vamos supor que isso que acontece muito, né? Você me chama de burro, mas eu me acho inteligente. E isso entra em conflito. Eu não tenho como me assumir nesse momento da infância. Porque eu não consigo ainda ter reconhecimento próprio, sabe? Quem é pai e mãe sabe, né? Uma criança fez um desenho. A criança fez o desenho. Eu nunca vi uma criança fazer um desenho, né? Vou fazer outra cena aqui, né? Acho que é interessante. A criança fez o desenho, aí a criança olhou pro desenho e falou assim, nossa, como eu tô desenhando bem, meu desenho melhorou muito. Olha, gostei. Não é não? O que você achou? Nenhuma criança vai fazer isso. A criança mal terminou o desenho, né? E vai achar do desenho dela o que o adulto achar. Ou se o adulto achar diferente, ela vai contestar. Ela não vai conseguir dar essa virada. Né? Esse é o lugar da infância. Eu acho que eu adoro uma distinção entre infância e criança. É claro que na infância somos crianças, claro.
Mas depois, na vida adulta, há uma criança na gente. A gente é uma criança, entende? A gente não vira outra pessoa quando termina a infância. Né? A gente não vira outra pessoa quando termina a adolescência. Somos nós. A gente vai botando esses nomes, né? Nomes, o ser humano bota nome em tudo. E bota anos, e bota... Tá, mas a gente é a mesma pessoa desde que nasceu. Então a tua criança tá aí, né? No meu caso, que já tô com 55, o meu adolescente tá por aqui também. Entende? Agora, a minha infância, que é a fase da vida, já acabou. Então, se eu tô tendo comportamentos infantis, eu tô tendo um deslocamento, né? Das minhas possibilidades. Porque na infância, a infância não tem nada de errado, mas ela te dá uma coisa, que é a possibilidade de tu ficar no imaginário, né? E eu preciso disso. Principalmente no primeiro setênio, a criança tá no imaginário, mas eu só consigo ficar nesse lugar do imaginário se alguém cuida do prático, né? Do aluguel, da comida, do banho, de tudo. E eu me submeto a uma sujeição. Agora, acho que a palavra submeto nem cabe a palavra submeto. Porque não é submissão, é quase um acordo, entende? Que aí a pessoa vai dizer, ó, que horas eu tenho que tomar banho, que roupa que eu visto, para onde que eu vou estudar, onde que vai me deixar, que hora vai me buscar. Entende? A autonomia é muito menor. Mas essa dependência, eu preciso dela. Eu não nasço pronto, né? Eu preciso disso. Então, se eu busco comportamentos dessa época em que eu não tinha tanta autonomia, eu estou sendo infantil. É interessante que se a gente é menos infantil, se a gente vai aprendendo a ficar menos infantil, a nossa criança vai tendo mais oportunidade de brincar. Porque os brinquedos dos adultos são muito interessantes, muito interessantes. Esse brinquedinho que chama carro é muito legal. Esse brinquedinho que chama namorar, né? Puxa, que eu brinco com o meu corpo, né? Coisas que criança não faz, não pode fazer. Né? A criança até, ela brinca, né, de namorar, mas ela não pode namorar mesmo, né? A criança brinca de dirigir, mas não dirige mesmo. Ou da gente fazer a nossa obra, né? Cada um ter a sua profissão, produzir alguma coisa. Esses brinquedos são muito legais, são os brinquedos dos adultos. E a nossa criança pode estar presente nisso, se a gente for menos infantil. Né? Nas relações de casal, o que vem então são essas questões da infância, desta fase. E adolescência. Claro, nas relações parentais. E quando elas são reaquecidas, né, quando esse drama que a gente vive, né, ele é reaquecido, eu tô meio preocupado com o horário. Deixa eu ver se eu apertar aqui se o horário aparece. Não aparece. Tá legal. Então, tamo bem. Quando esse drama está reaquecido, o que ele pede, que nem eu disse, né, ele pede um comportamento novo. Tá? Só vai interessar, veja, o aprendizado, a gente só aprende fazendo. Tá? Comportamentos novos, eles não vão sair refinados, entende? Não. Os indícios dos novos comportamentos, eles vão sair muitas vezes, né, nas discussões. É uma pena, assim, o material das discussões ele é praticamente jogado fora, porque ele traz muitas verdades, né, que a pessoa segurou para não falar no momento de uma discussão de casal, mas a forma estraga. Né, a forma estraga. Veja que cria um pacto. Fazer uma discussão é pegar todo aquele material que eu tinha para falar para a pessoa, que eu tenho para falar, e jogar de uma forma em que isso produz muito pouco. Produz assim, e dá material para a pessoa retrucar e ser contra mim, não ouvir o que eu falei, pela forma que eu falo. Mesmo quando eu tenha razão, mesmo que eu ache que eu tenha razão. E eu fazer isso é exatamente para não transformar nem a pessoa nem a mim. As discussões são ciclos, né, onde a pessoa acumula uma coisa que ela aprende, estoura. Tá? Ela estoura, ela fala um monte de coisa, né? Aí percebe que aquilo não produz, e aquilo não faz bem para ela própria, aí ela continua, ela volta a conter aquilo que vai dar na próxima discussão. Entende? Veja, a discussão, ela mantém esse ciclo. Agora,
o que uma pessoa fala numa discussão, assim, depois, se puder, para ouvir, sem drama, né? Sem, ela falou isso, ou eu, e vê o que falou também, e tenta produzir com isso. Tira o tom, e veja como ali contém coisas que você está precisando falar e trabalhar com a pessoa, mas falar de uma forma diferente, falar de uma forma mais produtiva, falar tranquilamente, olhando para a pessoa. Eu acho isso, isso e isso, e tá me incomodando há muito tempo, assim, eu tô com o saco cheio, e às vezes eu penso em terminar a relação por causa disso, ou não sei, isso. A partir do momento que eu falo dessa forma com a pessoa, eu tô produzindo uma coisa nova. Agora, é interessante que imediatamente a pessoa vai ter alguma coisa para falar para mim, sobre mim, que tem a ver com esse comportamento que me incomoda e que eu não suporto mais no outro, e eu preciso estar aberto para isso também. Então, se eu falo de forma tranquila, a questão é, eu estou produzindo um movimento que vai vir para mim. Porque se eu falo de forma tranquila, eu estou aumentando muito a possibilidade da pessoa tomar consciência daquilo que eu estou falando. E isso, uma tomada de consciência, ela vai pedir uma transformação pessoal. A inconsciência, ela não é uma burrice, né? A inconsciência é uma inteligência que veio resolver alguma questão dessa fase, né, parental, dessas primeiras relações que a gente tem, que eu não tinha como me dar conta naquela época, tinha que sobreviver, né? Inclusive psicologicamente, porque se eu tivesse consciência disso, por exemplo, um exemplo que eu estava usando agora há pouco, vamos supor que a criança perceba a fragilidade do pai, que dá uma de durão, a criança percebe, não, por trás desse estereótipo, nossa, vaza uma fragilidade do meu pai. Mas eu preciso manter esse gigante que ele vende para mim, que ele é. Eu ainda não tenho como tomar consciência disso. Né? E vou lidar com esses comportamentos, né? Complementar, né? Eu vou buscar comportamentos. Então eu posso ficar pequeno perto desse gigante para a gente fazer um par legal. Eu posso entrar numa competição com esse gigante para a gente fazer um par legal. Eu faço um par com ele. Mas eu não tenho condição de ver essa fragilidade. Eu não tenho condição de ver, por exemplo, que nem sempre, apesar dos meus pais dizerem que fazem o melhor para mim, que fazem, muitas vezes eu percebo que eles me falam coisas que não é melhor para mim, não. Acho que é melhor para ele, acho que é melhor para ela. Seria melhor para ela que eu ficasse aqui quietinho, não sei o quê, mas eu tô com vontade, eu tô com vontade de ir ali, tô com vontade de brincar, tô com vontade de sair, tô com vontade de, ou tô com não quero cumprimentar, ou sei lá, mil coisas, né? Que eu vejo que é diferente e que não é o melhor para mim. Mas eu não tenho como assumir isso. Então, assim, quando eu tomar... E aí se estabelece uma inconsciência sobre isso. Vamos dizer que é uma coisa... Como é uma coisa que eu sinto e entra em contraposição com outra coisa, e tem a ver com desejos, né? Que é uma realidade que eu... Né? Então, eu sei e não sei. Essa é a inconsciência. Eu sei e não sei. Ela é um paradoxo, ela não é uma ignorância. Por isso que ela é uma inteligência superior. Porque, veja, a gente associa muito inteligência ao saber o que não se sabe, né? A inteligência da ciência, né? Da nossa ciência. Agora, há uma inteligência superior, que é a do inconsciente, né? Superior, eu digo, a nossa capacidade de entendê-la. A gente alcança através de metáforas, através dessa volta, e é sempre uma volta artística, né? Artística no sentido da metáfora. Nesses comportamentos, nessas discussões, nessas coisas, no gestual, né? Há uma metáfora. Por isso que a palavra encenar o nosso drama tem muito sentido, né? E também, ao mesmo tempo, o teatro e a televisão, as novelas, né? O que elas vão falar? Do que elas vão falar? O que elas vão encenar para a gente assistir? Né? Esses dramas de casal, esses dramas de família, né? Sim, né? É dramático, né? Então, se eu conseguir ter um olhar
Porque aí eu tô lá dentro do drama. Eu tô dentro, né? Então, ofendido. Mas se eu conseguir ofendido, ou sei lá, e com meus motivos, e tá puto, ou submisso, eu não sei. Se eu conseguir ter um olhar de uma pessoa que curte arte, entende? Veja, as pessoas que curtem arte, né, que curtem, vão numa exposição, vão num show, escultura, pintura, né, cada um vai ter uma opinião sobre aquilo, né? Aquilo vai despertar, a arte vai despertar alguma coisa, né, e vai falar disso. Essa inteligência artística. Não é à toa que os governos mais autoritários, que não querem a transformação das pessoas, porque, como eu digo, é um processo de autonomia, né? As pessoas vão se tornando mais autônomas. Ou seja, que buscam direcionar as opiniões e comandar, né? Aquela coisa da música do Alceu, né? Ô, vida de gado. Essa coisa não é à toa que os governos mais autoritários, que precisam, né, de mais, eles cortam a arte. Não é à toa. Porque assim, uma educação artística, não só na educação, mas um viver arte, ele vai trabalhar, vai nos ajudar muito a entender o universo psicológico, o nosso universo psicológico. Essas coisas, entende? Então é dar esse salto de conseguir perceber, por exemplo, uma discussão de casal ou uma questão, conseguir ver isso, a metáfora que está posta, que há uma inteligência, a mesma que atua em sonhos. Entende? No sonho, a gente cria um filme, uma coisa muito maior que um filme, né? Que seria um filme que tem cortes, inclusive os cortes, as mudanças, tudo está significando alguma coisa. Veja, mas a gente é o diretor, a gente é o escritor, é o diretor, a gente contratou o elenco, né? A gente que gravou, a gente que buscou os ângulos, é o diretor de fotografia, né? Desse sonho. É a gente. E é essa inteligência superior que eu estou falando, que é nossa, mas que a gente não tem total acesso a ela. Entende? E aí o psicológico está nesse lugar. E como é que ele se comunica com a gente? De forma artística, de forma... Então, a de a gente interpretar também numa discussão, a forma, as coisas que acontecem, estão revelando coisas. Se eu me encher de culpa, porque eu gritei, por exemplo, eu travo o processo de transformação. A culpa, ela também está a serviço de manter esse ciclo de discussões, né? Porque ela cria um mecanismo assim, eu vejo alguma coisa que precisa ser transformada ali, eu vejo alguma coisa que não foi ética ou até não foi eficaz com aquele material, aquelas coisas que eu estava sentindo, que eu precisava dizer, e aquilo, entende? Não foi... Então eu sinto alguma coisa, precisa... E aí, vamos dizer, eu sinto culpa porque eu sou assim. Então, veja, dessa coisa que eu vejo que é alguma coisa ética, né, referente a mim mesmo, referente ao outro, né, que eu quero transformar, eu crio um processo onde que eu me julgo, me penalizo, e as pessoas muitas vezes já usam isso como sinônimo, né? Se julgou é sinônimo de penalizar. Nem todo julgamento é para ser penalizado já, né? Mas isso aqui está imediato, né? Me julgo, me penalizo, e aí cria uma pena, né? Que precisa ser paga. E a gente paga com culpa. Veja, é o ciclo do nosso judiciário, né? A pessoa fez alguma coisa, fez um julgamento, culpada, ou seja, vai sofrer um castigo. Quando ela sai da prisão, ou seja, lá do que ela tinha que pagar, ela está no mesmo lugar que ela estava antes, que ela pode fazer a mesma coisa de novo. Pode roubar de novo, qualquer coisa volta para a cadeia de novo, ou paga a multa de novo, né? Pago a multa de ano em ano, depois eu posso fazer mais multas, né? É uma pena, né? Eu pago a pena. Então a gente faz isso no próprio mecanismo psicológico, para esse ciclo se manter, né? A culpa. Quando eu não gasto em culpa aquilo que eu fiz na discussão, quando eu vou e olho, por que eu falei isso? Por que eu falei isso gritando? Por que eu falei isso gritando? Muitas vezes eu falo gritando coisas que eu estou precisando ouvir, né? Aí eu grito com o outro. Coisas que eu estou precisando ouvir. Sim. Aí se eu lembrar o que eu falei, né? Tem a ver para o outro, mas tem a ver para mim também. Né?
Ou quanto isso que eu falei gritando, eu preciso ouvir para eu perceber que eu não suporto isso e que mudar isso vai passar por enfrentar a possibilidade da separação. Assim, a possibilidade da separação de um casal, o casal que vive as separações em vários níveis, né? Ele que teme menos, né, a separação, ele acaba fazendo melhor a manutenção, né, o saneamento da relação, e a relação pode ser que ela acabe até perdurando mais por mais tempo. Entende? É uma coisa que é assim, não ter medo, não é que não ter medo, claro que você vai ter medo de perder, entende? Mas enfrentar. E veja que em dado momento, na minha fala lá atrás, eu falei assim, olha, o parto mostra que a gente já nasce com um baita ensinamento que é nós somos capazes de suportar a frustração. Entende? Então, se há a possibilidade de uma separação, a gente vai sobreviver. Entende? E ficar evitando, só está adiando. E assim, quando é inevitável se falar da palavra separação, ou viver uma separação, uma pequena, grande, média separação, quando há necessidade e a gente escamoteia, né, que a gente esconde, isso acaba se manifestando de uma forma ou de outra. A gente tá e não tá. Né? Então, não sentir culpa. Por exemplo, a gente está usando o exemplo de uma discussão, né, que é muito comum. Né, e eu usar esse material, assim como eu analiso um sonho, né, para ver o que eu falei, para ver o que disso se revela sobre mim, vai contribuir muito mais para eu não discutir de novo. Se eu sinto culpa, né, sobre isso, se eu nego isso, digo que não falei, aí eu falei daquele jeito, aí outra pessoa diz, você falou assim, não, eu não falei assim, mas eu falei assim, porque você disse isso pra mim. Né, essa coisa da discussão que justifica, né? E se a gente vê, pô, eu falei assim, depois, né, claro que na hora não, ninguém é perfeito, como eu disse, se fosse perfeito já nem nascia, né, ficava só lá em cima abençoando, mas se depois eu me dou essa oportunidade de admitir, isso vai vir uma demanda. Pá, eu falei assim. E agora? Que eu não sei ser diferente. Nem eu quero ser assim. E o que essa pessoa falou tem sentido. Não total, mas tem sentido. Serve. Alguma coisa que ela me diz serve, né? E se eu trabalhar isso em mim, eu vou ter muito mais propriedade para tentar falar o que eu preciso falar para ela, que é para ela, né? Acho que admitir isso. Admitir o que o outro diz sobre nós e o que revelam os nossos comportamentos enquanto forma, nessa metáfora, né? Enquanto arte. Entende? É sempre, sei lá, um exemplo, uma pessoa fazendo assim, né? Que metáfora é essa? Né? Às vezes está, né? Né? O que diz isso? Né? O que diz isso? É uma obra de arte. Percebe? É uma obra de arte. Tirando alguma coisa, né, da cabeça. Né? A pessoa ia falar, não fala. Né? Cada comportamento. Se eu grito, o tom, o conteúdo do que eu disse, a gente acaba jogando fora, né? Porque foi feito numa discussão, a pessoa joga fora aquele conteúdo, e aquele conteúdo é super importante. A discussão é uma catarse, né? Uma das coisas que eu aprendi trabalhando com o universo da psicossomática, do universo haitiano, que é onde eu comecei, e que depois eu derivei para a psicanálise, que é mais a conversa, né, isso que a gente está fazendo aqui, foi perceber que os movimentos bioenergéticos haitianos, eles provocam catarse. Né? Tem terapia da catarse. Muitas terapias, de muitas formas, são terapias de catarse. Né? O renascimento também, a terapia do choro, do grito primal, né? Busca esse movimento. Veja, esse monte de material que emerge numa catarse, nas psicoterapias de conversa, esse monte de material a gente bota na mesa e vai. Isso é material. Isso é material que revela algo sobre mim. É algo desse meu inconsciente, dessa época aí, que são desejos que eu tenho, que eu não pude realizar na minha infância, na relação com o outro, e que hoje eu quero realizar.
né, ele está pedindo uma transformação pessoal. Se eu discuto com alguém, né, algo em mim está pedindo uma transformação pessoal. Por isso que terapia ajuda, né? Psicoterapia. Eu acredito muito na psicanálise, eu acho, porque a psicanálise faz uma boa leitura dessa metáfora, né? Eu acho que é desenvolver essa inteligência né? Que nos ajuda. Se a gente, sei lá, entender, porra, eu gritei porque eu tava com medo. Eu gritei porque eu queria chorar. Sabe, chegar em lugares, porque eu gritei mesmo, veja o que eu gritei, disse, puta, eu já senti isso antes. Putz, e isso se acumulou porque lá atrás eu podia ter falado, essa mesma coisa que eu falei gritando, eu podia ter falado naquele momento ali, foi ali que o incômodo começou. Né? Essa pergunta, onde começou esse incômodo que deu na discussão? Quando é que pegou, né, a gente fazer essa pesquisa? Então aqui eu já podia ter falado uma coisa diferente, num tom mais tranquilo, mas que a coisa de vez de vir pra cá, tinha derivado, tinha ido para outro caminho. E por que eu não falo desse jeito? Porque eu quero que o outro se ligue, né? O outro ideal. O outro ideal que é... A gente tá sempre atrás desse tal outro ideal. O ideal é uma ideia, não existe, né? Mas esse outro ideal é onde esse meu problema, essa minha questão se resolveria através do outro. Eu não preciso nem falar, o outro percebe. As pessoas dizem muito assim... Ele sabe, mas você falou pra ele? Não, mas ele sabe. Ela sabe. Ah, ela sabe. Porque o meu comportamento deu a entender. As pessoas, esse ela sabe, quando eu uso esse, ah, ela sabe. Como é que ela sabe? Ah, porque ela percebeu. Mas você disse? Não, não disse. Mas ela sabe. Então veja, essa pessoa que sabe de mim sem eu dizer, né, que me dá carinho sem eu pedir, ou que é o meu eu ideal, é o meu outro ideal, né? É verdade. Que vai manter, né, o meu eu estático. Aquilo que eu desejo quando vai se realizar pelo esse outro. Aí eu fico sempre procurando, dispensando e buscando o eu ideal. Não existe, o outro ideal. Eu estou cometendo um ato falho de misturar com o eu, né? O outro e o eu. Porque tem muita ligação que é assim, se eu não encontro o outro ideal, aonde que eu vou vir trabalhar? Em mim mesmo. E aí eu vou ter que abrir mão do meu eu ideal. Né? Por isso esse link. Então não vai ter esse outro. Aí eu preciso aprender a falar coisas que eu não falo. Despactuar coisas que eu pactuo. E isso vai exigir a minha transformação pessoal. Então na discussão tem tudo. O que eu quero falar para o outro é verdade, eu não minto, eu não estou mentindo. Mas no tom, na forma, do jeito que eu gritei, tem algo relacionado a isso. Tem uma transformação minha que eu estou evitando. E dá medo dessa minha transformação pessoal, se eu realmente efetivá-la, se eu buscar, pode ser que eu me separe de você. Dá medo de me separar. Então muitas vezes eu grito para mostrar para mim que eu sou capaz de me separar. Eu vou para uma discussão feia para mostrar para mim que eu sou capaz de me separar. É uma metáfora. Olha, você não falou uma série de coisas com medo de não magoar, para não viver um momento de pequena separação, de discordância de um assunto. Acumulou. E aí depois você, numa discussão, prova enquanto metáfora, enquanto obra de arte, enquanto cena, que você é bem capaz de frustrar o outro. É bem capaz de se separar do outro. E isso é uma inteligência. Entende? Assim, veja, não é um incentivo à discussão, isso que eu digo, mas é finalmente produzir uma discussão para parar de discutir. Perceber, né? A gente vai continuar esses assuntos num próximo encontro, falando das várias separações e como cada momento de crise de casal vai remeter, tem outras, a gente falou do parto hoje, a próxima é o desmame, né, que vai trazer, são outras questões que são muito importantes, e vai fazer uma série de lives aqui. Eu agradeço muito a oportunidade da TV Vento Sul, do meu xará, Fábio Menezes, assim, obrigado, tá? E aí agora, assim, a ideia era ter trabalhado mais com perguntas, mas eu acho que esse primeiro momento foi legal ter ido na fala direto, né? A partir que abriu esse assunto, né? Acho que a partir da próxima eu podia falar meia hora e meia hora ficar concentrado nas perguntas, tá?
Grande abraço e até a próxima. Terça-feira que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas. Tá? Eu fiz um compromisso com a TV Vento Sul, vou estar aqui toda terça às 19 horas. Tá? Fazendo isso que eu gosto muito, me deu muito prazer. Muito obrigado.